esse mês da mulher, trazendo mulheres incríveis para compartilhar muito com vocês. Espero que tenha sido um tempo de aprendizado. Hoje, a minha convidada é Elisângela Santos, superintendente de vendas. E o nosso tema é carreira e maternidade. Oi, Elis! Olá, tudo bem, Dani? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Ai, que bom. Então, vamos lá. Conta um pouquinho de você para o pessoal se situar, por favor. Ô, Dani, eu sou natural de Santa Luzia, Minas Gerais. Estou em São Paulo tem 4 anos e alguns meses. Caramba. Cheguei em Indaiatuba em setembro de 2020. Vim com os meus 2 filhos, com o Pedro e com a Ana, para tocar a primeira operação da Vic Engenharia aqui na cidade. Uau, Operação comercial, tá? Que eu trabalho numa construtora. que chique, gente. E Santa Luzia é uma cidade grande de Minas? Pequena, região metropolitana de Belo Horizonte, mais ou menos 30 km. Eu nasci lá, Ah, mas não morei lá não, tá? Porque às vezes as pessoas me perguntam, eu nasci em Santa Luzia, mas morei a minha vida inteira na região ali, próxima a Pampulha. certo. Então vamos lá. Maternidade e carreira. Você que é superintendente de vendas. Então, gente, tipo assim, ela tem um dos cargos mais altos dentro da companhia, com duas crianças, dois filhos. E você fala assim, qual que é o segredo? A gente vai descobrir nessa live, certo? Então, como você consegue equilibrar a sua carreira como superintendente de vendas com as demandas de ser mãe de dois? Ô, Dani, você sabe que esse é um tema difícil, assim, da gente falar, porque, sinceramente, às vezes nem eu sei como eu consigo, tá? Às vezes eu falo, meu Deus, como eu consigo? Nem eu sei, sabe? É, eu pego, tem algo para fazer, eu vou lá e faço. Eu não fico pensando demais, porque se eu ficar pensando demais, eu não consigo fazer. E aqui em São Paulo, eu estou sozinha, eu e os 2 meninos, a Ana e o Pedro. Quando eu vim para São Paulo, eles estavam menores, né? A Ana estava com 6 anos e o Pedro estava com 12. Uhum. Só que quando eu vim para cá, eu trouxe a minha sobrinha comigo, porque não tinha como eu ficar aqui sem nenhuma rede de apoio, né? Não dava. Ela veio, ficou 1 ano e meio mais ou menos comigo, e depois ela foi embora, voltou para BH. E quando ela voltou para BH, a Ana ficou estudando em colégio integral e o Pedro não, porque o Pedro já era maiorzinho, né? Estudava só meio período. E aí Uhum. de lá para cá, eu venho levando com alguns pontos de apoio que eu fui conseguindo dentro da cidade. Eu entrei em alguns grupos de rede de apoio, e isso me ajudou demais, porque as mães, elas compartilhavam. Então, por exemplo, precisava de uma faxineira, aí compartilhava ali, precisava de uma babá para um final de semana, aí compartilhava ali. Isso me ajudou muito. E a minha vizinha, que eu tenho uma vizinha maravilhosa, que é a Rose, minha vizinha que quebra todos os meus galhos, assim, sabe? Sempre quando eu preciso, porque eu viajo muito em São Paulo, né? Eu sempre todos os dias eu estou numa cidade diferente. E aí, às vezes, ocorre alguma urgência, e aí ela sempre me ajuda, sabe? Então eu Uhum. conto muito com ela. Mas no dia a dia é a organização mesmo. Eu tenho um quadro branco e eu anoto ali todas as tarefas deles, tanto da Ana quanto do Pedro. E aí todos os dias tem as tarefinhas lá. Ana, fazer o dever de casa, estudar com a Jocelma, que ela tem uma professora particular que vem fazer aula de reforço com ela. Aí o Pedro também tem as atividades dele, tem curso de inglês dele, tem o curso dele profissionalizante que ele faz. Uhum. Então, eu vou administrando como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Da forma como eu falo que os meus liderados, eles parecem com os meus filhos, porque a gente faz a gestão e é uma organização mesmo, de delegar, de deixar tarefa para fazer, sabe? De organizar. Assim que eu consigo fazer. Mas não é nada fácil, tá? Não, Eu lembro uma vez que a minha psicóloga, quando eu morava em BH, eu tinha uma psicóloga e eu vim para cá e troquei, mas a minha psicóloga lá de BH, ela falava assim comigo assim: Elis, a sua casa, você tem que fazer a gestão
dos seus filhos como você faz a gestão na empresa onde você trabalha, porque no final das contas vai ser isso, vai ser delegar, vai ter as tarefas que são mais urgentes, as que podem deixar, vai ter que controlar. E não é diferente, tá? Não é. E você sabe que isso que você falou é uma técnica contra a procrastinação. Tem que fazer? Faça. Tipo, É. não faça, não deixa para depois, porque você acaba não fazendo. Então, organização, minha gente. O segredo dela é anota, né? Faz um to-dozinho, uma checklist. E olha só Faço. que legal. Muita gente fala assim: ah, eu não tenho rede de apoio. Cria uma. A Elis mudou de estado, não é nem que ela mudou de cidade. Mudou de estado, construiu tudo do zero, né? Tudo. Amizades novas, trabalho novo, tudo novo. Até para os seus filhos, tudo novo. E você Na conseguiu. realidade, eu ainda estou construindo, né, Dani? Porque 4 anos numa cidade é um tempo muito curto ainda Uhum, para você criar laços de relacionamento, para você criar amizades, ainda é um tempo muito curto. sim. Os meus filhos já criaram porque, né, no dia a dia da escola, os coleguinhas do prédio, aí acaba criando. Eles Sim, criaram mais laços de amizade do que eu, sim. Mas é porque tem porque mais tempo que você, né? eu falo que assim, os meus amigos estão em BH. Aqui, eu criei alguns laços aqui, criei laços laborais, laços de amizade, igual lá em BH, que são amigos meus de muitos anos, de Ah, infância. Aí realmente é com o tempo que você cria isso, né? Mas sim. às vezes eu ainda me sinto sozinha aqui em São Paulo, sabe? Por mais que eu estou no meio de muita gente, eu me sinto sozinha. Porque a minha família tá toda lá. Tá todo mundo lá. E Eu tô você aqui, costuma eu e os visitá-los? meus 2 filhos, assim, sabe? Uhum. E você consegue visitar a sua família em Minas? Vou uma vez por mês, eu tenho que ir para a trabalho, que a empresa fica lá, né? Ah, A sede da empresa fica lá, a filial aqui em Campinas, mas a sede é lá. Uma vez por mês eu tenho que ir. Então, quando dá, eu passo para ver, mas às vezes não dá tempo, sabe? E aí, os períodos que eu sempre vou para ficar mesmo, para curtir, é no início do ano, no meio do ano e no final do ano. 3 vezes no ano. tá. Entendi. Então vamos lá. E de que maneira a sua carreira na área de vendas e sua experiência como mãe influenciam a forma como você educa seus filhos? Você quase respondeu isso já. Na realidade eu respondi, porque eu aprendi isso. Quando eu comecei na profissão no mercado imobiliário, é uma profissão que ela te demanda muito, Sei, sabe? É eu sei. muita, é muita energia, é muito tempo. Por mais que seja uma profissão que te dá a flexibilidade, mas você acaba trabalhando 14 horas por dia, 16 horas por dia, e trabalha muito mesmo, sabe? Desde quando entrei na corretagem em 2010, eu nunca trabalhei pouco, sempre foi muito. E no início da minha carreira nesse mercado, a avó paterna dos meninos me ajudou muito, sabe? Uhum. Ela ficava com eles para eu trabalhar. E eu fui aprendendo ao longo do tempo que para eu conciliar esse trabalho que depende de tanto tempo e tanta energia, e para eu ter qualidade com os meus filhos, eu teria que aprender a delegar mesmo as coisas dentro de casa e organizar. E foi desse jeito que eu consegui. E vem fazendo, né? Cada um com as suas tarefas. Hoje o Pedro está maior, então o Pedro já vai fazer 17 anos esse ano que vem já vai para faz seus 18. Então, hoje eu já tenho um apoio maior em casa, que o Pedro, ele já tem as responsabilidades de lavar a louça, organiza aqui, tira o lixo, e ele todos os dias ele tem as tarefinhas dele que ele faz, porque aqui em casa um tem que ajudar o outro. Mora os três, então os três vão se ajudando e vão se organizando. Tem Sim. a faxineira que vem semana sim, semana não, mas no dia a dia somos nós, então somos nós que temos que organizar. E para a gente organizar, a gente precisa de delegar. Então eu trato realmente como um negócio aqui dentro, assim, sabe? Entre aspas, para poder conseguir deixar tudo organizado. Nossa, muito bem.
Parabéns, Elis. Que legal. É, mas Porque não é fácil não, viu? Tem vezes que, nossa, tem vezes que o Pedro, não, mãe, ele fala assim comigo assim, uai, mamãe, mas eu lavei as louças ontem. Aí eu falo assim com ele assim, Pedro, todos os dias a gente come, então todos os dias tem que organizar. é, mas é isso mesmo. O, e a corretagem, ela é puxada, né? Porque você é dono de si. Você, apesar de ter uma parceria com a empresa, você trabalha para você. Se você vender, você recebe. Se você não vender, você não recebe. Então a gente fica o máximo de tempo possível no stand ou prospectando para conseguir realizar a venda. Isso é de domingo a domingo, né, Elis? Mas é assim, a etapa que eu tô hoje, ela mudou um pouco, Sim. né? Eu trabalho muito, tenho responsabilidades gigantescas, né? Responsabilidades muito sérias, mas da minha jornada, de quando eu entrei na corretagem até hoje, mudou muito o escopo, assim, das posições, né? Eu comecei como corretora de imóveis, que me demandava um tempo, me demandava uma energia, e aí depois eu fui subindo os níveis dentro do mercado imobiliário. E aí, assim, se eu falar da minha história aqui do mercado imobiliário, vai ficar extenso. Mas, resumidamente, eu entrei em 2010. Eu saí do banco, na época era o Banco Real. Foi na época que o Santander fez a aquisição do Real, houve uma demissão em massa. É E eu mesmo? pedi, inclusive, para eu sair na época. Eu saí do banco em 2009. E aí eu saí do banco e fiquei um tempo em casa cuidando do Pedro, que eu tinha só o Pedro na época. E uma amiga minha, que inclusive depois ela batizou o Pedro, que é a Letícia, ela me apresentou o mercado imobiliário Uhum. de alto padrão. Tá. Então eu comecei no alto padrão. Quando eu comecei no mercado, eu comecei na Vila da Serra, em Minas Gerais, que é a região metropolitana ali de BH, região centro-sul de BH. Comecei lá no alto padrão. Aí depois fiquei 2 anos no alto padrão. Tentei montar uma imobiliária para mim, junto com uma amiga minha, porque para mim eu já sabia tudo de mercado imobiliário, é o mal dos corretores, tá? Tem 1 ano de mercado, já acho que sabe tudo. Tá vendo aí, galera? Dá uma segurada. Abri a imobiliária. E aí a imobiliária, obviamente, não ia dar conta, né, gente? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa com isso. Não deu certo, aí eu entrei numa construtora lá em Minas que se chama Direcional Engenharia. Fiquei na Direcional por 6 anos. Aí lá eu fui galgando posições também, né? E aí virei gerente de vendas e tal. Saí da Direcional, fui para uma imobiliária, chamava Lopes na época, né? Ainda Ah, existe ainda, várias. mas ela era muito forte na época, 2015. Fiquei na Lopes 2 anos, depois voltei para a Direcional, depois eu fui trabalhar com um dos diretores da Direcional que saiu da Direcional e abriu uma empresa para ele, Uhum. mas eu fui galgando espaço, sabe? Eu passei por várias cadeiras dentro do mercado imobiliário. E alto padrão, médio padrão, segmento econômico, trabalhei loteamento também. Então, foram algumas áreas dentro do mercado, nichos dentro do mercado que eu fui atuando. E isso me ajudou muito porque eu acabei adquirindo muita experiência dentro do mercado. E não só através da experiência que eu tive de trabalhar mesmo, né, com aquilo ali, aquela experiência empírica, mas eu também fiz bastante curso. Eu fiz uma pós em gestão de negócios imobiliários e construção civil em 2013, que me ajudou demais também. Me deu muita base, me deu a base da compra do terreno até a venda. Então, toda a parte de viabilidade, de incorporação imobiliária, isso fez com que eu fosse uma profissional diferente. Isso me ajudou, né? Uhum. Mas o que eu fiquei assim mais apaixonada mesmo, o que me encantou foi a área da gestão. Sim. Desde quando entrei na gestão, desenvolver pessoas, formar pessoas, ensinar pessoas, foi o que realmente eu gostei de fazer, gosto de fazer e sou apaixonada por isso. Passam pessoas pela gente, que aí quando você vê lá na frente, ela já evoluiu financeiramente, profissionalmente, e aí você fala,
puxa vida, eu fiz diferença, eu consegui ali ajudar para que essa pessoa tivesse uma vida melhor. E eu acho que isso que é o mais gratificante na área da gestão. E na gestão eu estou desde 2013, né? Então, desde 2013 que eu faço gestão de gente. E cada dia aprendendo, né? Que a gente vai aprendendo todos os dias. Sim. Então, tá vendo, pessoal? Ela trocou de carreira, mas só um adendo. O ano que você saiu do Banco Real foi o ano que eu abri a minha conta no Banco Real. Mas, Foi? Foi. Aí você falou, gente, eu tinha conta no A Banco universitária? Real. Eu entrei na PUC, em economia, e embaixo da PUC tinha uma mini agência. Aí eu abri a minha conta lá. Eu tenho a conta até hoje. Só que agora é Santander. Legal. Agora Santander. Legal. Bacana. Então, tá vendo, galera? Ela fez uma transição de carreira. Ela não se contentou em continuar como corretora. Ela estudou, ela buscou outros cargos. E você encontrou resistência? Nossa, demais! Eu te falei que eu resumi, né? Você não tem ideia. Quando eu entrei nesse mercado, eu era casada. E o meu ex-marido, que na época, né, o meu marido, na época, ele foi o que mais me massacrou. Ele foi. Ele não concordava de jeito nenhum, não entrava na cabeça dele. E assim, não é só na cabeça dele, não, tá? Até hoje, eu acho que os corretores de imóveis, eles passam por isso dentro da própria casa. Não tenho dúvida disso. Porque o Brasil, ele é um país que tem muito empreendedor, mas não é um país onde as pessoas têm a mentalidade a longo prazo. Não tem. Porque essa profissão de corretor de imóveis, ela é uma profissão a longo prazo. E tem várias coisas dentro dessa profissão que você precisa de aprender e praticar. Uma delas, que aí depois mais para frente você deve falar comigo, que é sobre a educação financeira, né? Que muito corretor sofre com isso. Acho que eu que faço liderança de time autônomo, é o que eu mais vejo. Corretor vendendo, ganhando muito dinheiro, depois está quebrado, né? Mas quando eu entrei nessa profissão, eu tive muita resistência. Por parte da minha família, foi mais ou menos, mas por parte do meu ex-marido foi muito grande. Porque ele não entendia. Eu, desde novinha, que eu sempre fui muito estudiosa. E aí eu fiz faculdade, formei nova também, tirei habilitação nova, então foi tudo novo. E naquela época, que não foi uma época fácil, eu tenho 42 anos, então imagina você fazer faculdade, tirar a habilitação antigamente, era muito difícil. E eu fui fazendo, sabe? E aí ele não entrava na cabeça dele, porque naquela época, diferente de hoje, existia muito aquela crença que, se a pessoa não é graduado, ela não vai ser bem sucedida na vida, ela precisa ter um curso superior. Né? E ainda falava muito. Isso. Total, já mudou. Depois vieram os cursos tecnólogos e tal, aí que mudou mesmo. Mas na minha época, existia essa questão. Se não tem curso superior, não vai conseguir ser bem sucedido, não vai ter uma profissão legal, não vai ter uma carreira legal, não vai ganhar um salário bacana. E tinha a questão também do CLT, que apesar que até hoje as pessoas ainda estão muito presas no CLT, né? Mas antigamente ainda era muito pior, porque hoje já tem milhares de novas funções. E antes não, antigamente não. E aí eu tive muita resistência, mas eu passei por isso. Por quê? Eu tinha muita certeza que neste mercado era um mercado que eu ia ser bem sucedida, não só financeiramente, mas seria um mercado que eu iria evoluir como pessoa. Então, e ninguém tirava isso de mim, sabe? Era uma certeza que eu tinha muito forte dentro de mim. E aí passei por muito aperto, Dani, muito. Quando eu comecei no mercado de alto padrão, os plantões eram diferentes do que hoje, tudo era muito diferente. Imagina que quando eu entrei no mercado imobiliário, não existia WhatsApp. Verdade. O Facebook estava começando. Estava começando em 2010 o Facebook. Então, a gente captava cliente, era pelo jornal, telelista, ficava o dia inteiro no plantão esperando cliente, ligava o dia inteiro. E quando eu entrei nesse mercado, eu não sabia nada de mercado imobiliário, nada. E eu não tive a sorte, que eu falo que, às vezes eu falo com os corretores que são
né, que trabalham comigo, fala, gente, vocês têm muita sorte. Porque vocês têm gestores que estão ali junto com vocês, que ajudam, apoiam vocês, porque não é assim que funciona aí fora. A Vi que te dá essa oportunidade, mas não é assim que funciona lá fora. E aí eu tive esse... Ah, é. Não é a propaganda, né? Oi, Dani. Mas aí, o que acontece? E aí, na época, eu tive essa resistência muito forte, mas eu passei porque eu falei, gente, é o que eu quero, gosto desse negócio, eu gosto de vender, eu vendo desde novinha, com 10 anos de idade eu já fazia venda de revista para minha mãe, então é um negócio que eu gosto de fazer, eu vou juntar o útil aqui, o agradável e vou fazer isso, mesmo com todas as dificuldades. E a minha primeira venda no mercado de alto padrão demorou foi 6 meses. Porque, igual eu estava te falando, eu não tive um gestor que me ensinasse, que me apoiasse. Eu lembro que quando eu entrei na imobiliária, ele falou assim comigo assim, olha, tá aqui, ele me deu uma pasta catálogo preta e falou assim comigo assim, aqui estão todos os empreendimentos que nós captamos das construtoras. Vai lá para você conhecer. E assim, eu não sabia nada de acabamento, nada. E fui aprendendo tudo, fazendo cursos gratuitos, que na época era muito mais difícil do que hoje. Na época não existia nada falando de mercado imobiliário. Não tinha Hoje, nada, não tinha nada, não se falava de mercado. Eu lembro que na OAB de Belo Horizonte, que era uma instituição que fazia muitas palestras sobre mercado imobiliário. Agora, o resto não tinha livro, não tinha nada igual hoje tem, não. E aí eu fui aprendendo, participando dessas palestras, né? Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tirei o Cresce muito rápido, mas eu demorei 6 meses para fazer a primeira venda. E ainda tinha muita dificuldade, porque eu tinha que captar o imóvel, eu não trabalhava dentro de uma construtora, eu trabalhava dentro de uma imobiliária. Trabalhar dentro de uma imobiliária é muito mais desafiador do que dentro de uma construtora. É muito mais. E aí, eu fiz a primeira venda, fiz a segunda, daí pronto. Não parei mais de vender. E aí foi quando passou um tempinho, abri a imobiliária e depois eu fui para direcional. Mas apoio inicialmente eu não tive. Aí depois que ele percebeu que estava dando certo, aí sim. Aí eu tive apoio. Aí é fácil apoiar. Mas eu vou te falar, Dani, ainda assim foi muito complicado, porque quem não trabalha nessa área, por exemplo, eu era casada com uma pessoa que não era dessa área. Sim. E ela não entende. Quem não é dessa área não entende. Uhum. Você ter relacionamento com quem não é dessa área é meio complicado, porque não entende, não. Porque a gente realmente trabalha muito, se doa muito, o tempo inteiro você está no celular trabalhando, então é complicado. Tem que entender como é que funciona a dinâmica do trabalho. Sim. E é por isso também que você faz tanto sucesso nas redes sociais, né? Porque eu acho que os corretores buscam em você o apoio que eles não encontram nos gestores. Eu trabalhei e também em uma imobiliária de alto padrão aqui em São Paulo. E era complicado. E foi em 2013. Foi em 2013. Não tem muito tempo. Não tem mesmo não. Entendeu? Mas eu não cheguei a tirar o Cresce. Faltou 3 provas para eu tirar o Cresce, aí eu falei, eu vou voltar para minha área. Porque também, as pessoas enxergavam em mim, você vende tão bem, por que você não vai trabalhar com isso, né? E aí foi quando eu fui tentar. Mas aí algumas coisas aconteceram, eu falei, gente, acho que não é o momento. Até cheguei a conversar com você esses dias, né? Falei, tô pensando em tirar o Cresce para adicionar um outro serviço de consultoria imobiliária, né? Aí você falou, não, Dani, melhor você fazer uma parceria com o corretor. Com certeza. Se tem uma coisa, eu sou até chata com isso, Dani, porque eu nunca vi nenhum corretor de sucesso nesse tempo todo. 15 anos de profissão. E eu passei por todas as cadeiras e já passei por essas áreas aí dentro do mercado, esses nichos todos que eu te falei. Uhum. Eu nunca vi um corretor que teve sucesso, que trabalha meio período e que trabalha em outro lugar. Nunca vi. Corretor tem que ser corretor. Ele tem que ser corretor. 100%. 24 horas ele é corretor. Porque senão não adianta. Dedicação. Eu já vi casos... dedicação. Eu já vi casos de pessoas que começaram na corretagem trabalhando de CLT, de meio período, mas depois fizeram a migração total.
Sim. Aí eu já vi sucesso assim. Agora, sucesso trabalhando em duas coisas, esquece. Não vai rolar. E não vai mesmo. Esquece. Porque essa profissão, ela não é um bico, ela é uma profissão. E enquanto que os profissionais não entenderem que isso é uma profissão, eles não vão ser bem-sucedidos. Por isso que hoje você vê milhares de corretores, mas pode contar quantos que têm sucesso, pode contar quantos que ganham dinheiro. Sim. E isso que você falou da gestão é um problema dos PJ de um modo geral. Dos eu presa, né? Que a gente fala que a pessoa é uma empresa de uma pessoa. É. Dos empreendedores. Porque eles trabalham e assim, mês que vem vai ser igual, mas a gente não sabe, né? O CLT tem um salário garantido. O corretor não. Se ele não Não. fizer uma gestão financeira, e aí eu estou disponível, hein, gente? Para organizar as finanças de vocês e garantir a aposentadoria. Não vai ter aposentadoria. Não. Aí entra uma outra coisa, que é essa questão da pessoa poupar, investir e fazer a reserva dela de emergência. Isso é muito importante, porque, por exemplo, quando a gente teve a Covid, eu já atuava nesse ramo, né? Porque eu tô nele desde 2000, finalzinho de 2009, início de 2010. Você mudou E de aí eu estado, lembro... né? No Hã? meio do caminho. No meio da Covid, você mudou de estado. Mudei, mas eu tinha reserva financeira. Sim. Porque quando eu entrei nesse mercado, eu passei aperto uma vez, para nunca mais. Aprendeu de primeira. Eu aprendi de primeira. Eu passei aperto. Eu fiz as primeiras vendas, aí eu gastei dinheiro com tudo que eu devia, gastei dinheiro, torrei. Viajei, nossa, aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar com o dinheiro. Achei que eu estava rica, porque na época eu ganhei 30 mil reais de comissão. Em 2010, pô, que isso, eu tô rica milionária. Não era o meu salário do ano inteiro. Eu falei, que isso? O que eu fiz? Torrei tudo. Aí eu fiquei sem dinheiro uma única vez, depois nunca mais, porque quando eu comecei, foi muito difícil. Eu tive que eu fiquei sem dinheiro de um jeito que eu tive que quebrar o cofre do Pedro. O Pedro tinha um cofre de um Fusca assim, azul. Coitado. Nossa, esse negócio deu praticamente separação, viu? Porque eu acreditava tanto nesse mercado que eu falei assim, cara, eu não vou sair desse trem, eu não tenho dinheiro, eu não tinha coragem mais de falar com meu ex-marido que eu não tinha dinheiro e de pedir ele dinheiro para ir trabalhar. Comecei a trabalhar de carro, no final já estava indo trabalhar de ônibus, porque não tinha como abastecer. E aí no final eu quebrei esse cofre do Pedro para poder pegar as moedas para ter passagem, para ir para o trabalho. Aí depois eu falei assim, gente, nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais eu vou passar esse tipo de situação. Nunca mais. Agora, todas as minhas vendas eu vou guardar, eu vou poupar e não vou gastar mais. Sim. E aí, de lá para cá, aí eu sempre poupei. Sempre. E aí, sempre deixei um dinheiro para eu, se ficar com algum problema aí. Antes da Covid, a reserva era de 6 meses. Aí, depois da Covid, ela passou a ser de 1 ano. E aí, quando eu teve a Covid, que aí eu fiquei com a reserva de 6 meses, a reserva já estava acabando, porque no início foi difícil. No início, todo mundo falou, meu Deus, nós não vamos vender mais nada. Ninguém vai comprar nada mais. E aí depois, surpreendentemente, foi o período que a gente mais vendeu. Eu vim para São Paulo, nós derretemos um empreendimento de 208 unidades em 10 dias. Foi uma loucura. A taxa de juros, a Selic, ela estava em 2%. Tava 5. Não, isso mesmo. Era 2,5, aí depois ela foi oscilando, mas eu lembro que ela não passava de 5. Então, e aí não é interessante manter o dinheiro investido. É interessante construir, é interessante comprar. O dinheiro circula muito mais. Exato. Mas houve também um aumento muito forte de ferro, de aço, né, de material. Aí depois o bicho pegou, porque aí depois teve que repassar esses custos todos, né? Sim. Mas, inicialmente, assim, começou a Covid, foi um pânico. Aí depois o negócio começou a bombar e a gente começou a vender. E a vender muito. Então, o corretor ele tem que tomar cuidado com isso, sabe? Nas épocas gordas, ele tem que guardar.
ele precisa de poupar. Para as Porque vacagens. essa profissão, mercado imobiliário, ele oscila. Ninguém vai vender muito todos os meses. Faz assim, ó, é uma montanha russa. É desse jeito o gráfico, ó. Um dia em cima, um dia embaixo, um dia em cima, um mês embaixo, um mês em cima. Então, o mês que tiver lá em cima, tem que guardar. Sim. Eu Porque vou te senão fica chamar. desesperado. E se ficar desesperado, não consegue vender. Porque eu falo muito com os corretores. Gente, o cliente, ele sente o cheiro de corretor que está precisando de dinheiro. E isso traz muita insegurança para o cliente. Por quê? Porque quem está precisando de dinheiro, na cabeça do cliente, não vai fazer um bom negócio. Por quê? Porque esse cara vai jogar as coisas de qualquer jeito para vender. Sim. Eu vou te chamar para dar uma aula no meu curso. A gente, tá vendo aí, ó, o que eu falo para vocês. Guarda o raio do dinheiro. É, Mas é isso, só para explicar para o pessoal o que é o INCC. É o Índice Nacional da Construção Civil. Consórcio é reajustado por ele e ele é como se é tipo o IPCA, só que da construção civil. Então, oferta e demanda. As lojas de material para construção podiam abrir porque eram consideradas essenciais. Só que as fábricas que forneciam para essas lojas não podiam abrir. Então, oferta e demanda. A demanda estava alta, porque o pessoal estava buscando construir, fazer as coisas, né? Que a taxa Selic estava baixa, então não compensava manter o dinheiro no banco. Porém, era só o estoque que tinha. O que aconteceu? Aumento do preço. isso aí. Entendeu? Então, deixa eu continuar aqui com as minhas perguntinhas para eles. Falando um pouco, continuando nessa pegada da educação financeira, né? Que você fala para os seus corretores. Você também passa para os seus filhos? Passo, tanto para o Pedro quanto para a Ana, né? Sempre, desde novinhos. E a Ana, ela é, ó, menina mão de vaca, viu? Nossa Senhora! Não, ela é tão esperta que ela, quando ela tem dinheiro, ela quer gastar o meu. O dela, não. O dela, ela guarda. Eu falei assim, só esperta. O meu você quer gastar, o seu você guarda. Mas sim, tanto o Pedro quanto elas, desde novinho, eu sempre falo da questão do poupar, da questão de guardar para depois se precisar ter, né? O cofrinho hoje não existe mais, né? Hoje a gente não, às vezes fala do cofrinho, mas não existe o cofrinho. Sim. Existe conta que você abre para você poder colocar um dinheiro ali e depois futuramente poder resgatar para poder fazer a faculdade, para fazer algum tipo de curso, né? A mesada, aqui em casa não tem mesada. Não Não? tem, Caramba. não. Não tem mesada. Por que não tem mesada? Porque eles sabem que tem um dinheiro específico guardado para eles, Sim. né? E aí, quando precisa de dinheiro, eu dou dinheiro para eles. O cartão fica com eles têm um limite. Por exemplo, Pedro vai sair, ele está com cartão. Pedro, você tem um limite de X reais para você gastar. Você não pode gastar mais do que isso. Teve uma vez que eu dei para ele o cartão e eu dei o limite para ele de 300 reais. Aí ele gastou 400. Aí eu falei com ele, agora você vai ficar sem o cartão, porque você gastou 100 reais a mais. E era Entrou no para cheque você. especial. Exatamente, era para você ter gastado só 300. Você entendeu? Então, esse negócio da mesada, Dan, é, é um negócio que, assim, sinceramente, eu acredito que eles, aqui em casa, todo mundo um contribui com o outro. Quem trabalha aqui sou eu, por enquanto. O Pedro agora quer fazer menor aprendiz e tudo mais. Eu acho super bacana, é bom que ele já vai tendo mais noção da valorização do dinheiro, porque quando a pessoa trabalha, ele tem Exato. valoriza mais, Sim. sabe? Mas a mesada, eu vou todo mês, toma esse aqui dinheiro para você. Eu já deposito já. Já está na conta que já é deles. Então, Aham. não aderi isso não, sabe? Aqui em Sim. casa eu não aderi isso. Mas eles têm É, noção e ideia de como é que a gente tem que fazer para poder poupar, sempre. muito bem. Para quem não sabe, menor pode ter conta. E eu sei que a C6 tem conta para menor que chama C6 e Elo. Não estou recebendo nada por isso, mas fica aí a dica. Ah, porque às vezes a pessoa quer criar uma conta para o filho movimentar, no nome do filho, e aí já fica mais fácil, entendeu?
Você sabe que eu esqueci de mandar essa live para os corretores, tal. Às vezes queria até entrar. Esqueci. Não tem problema, vai ficar no canal do YouTube Ah, então tá ótimo. e vai ficar aqui no Instagram também. Aí depois compartilha. Aí eles podem assistir. Beleza. Hum, como. Eita, peraí que eu me perdi aqui. O que é sucesso para você? Você sabe que essa pergunta é uma pergunta que eu faço quando eu vou fazer uma entrevista com um gestor. Olha. Eu sempre pergunto, o que é sucesso para você? Qual que é a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida? Eu pergunto isso, sabe? Uhum. O que é sucesso para mim, Dani? Eu acho que o sucesso ele é uma coisa um pouco abstrata. Um pouco não, né? Muito abstrata. E quando você fala em sucesso, depende muito da ótica. Né? Ah, você quer sucesso financeiro, você quer sucesso pessoal, você quer sucesso familiar? Qual tipo de sucesso que você quer? Eu acho que sucesso é quando você está em equilíbrio com todas as áreas da sua vida, sabe? Quando você equilibra a sua vida pessoal, com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira, com a sua vida intelectual. Eu acho que envolve isso tudo. Quando está com isso tudo em equilíbrio, em harmonia, eu acho que aí é que tem o sucesso. Boa. E, vamos lá. Como a flexibilidade no trabalho pode ajudar mães a se destacarem em suas carreiras, especialmente em um setor tão dinâmico como o de imóveis? É legal falar isso porque esses dias mesmo eu tava discutindo sobre meritocracia, sabe? Eu venho estudando muito sobre meritocracia porque antigamente eu acreditava que existia meritocracia. Ué, não acredita mais? Não tem, não existe. Aí, lógico, cada um vai ter uma ótica. Essa é a minha ótica, é a minha Uhum. opinião Então diante conta. diante do que eu venho estudando. Tá. A meritocracia, ela só vai existir quando todo mundo está no mesmo ponto de partida. Então, por exemplo, se eu tenho um cargo hoje de liderança, e se existe um homem com o mesmo cargo que eu, de liderança, e ele tem as mesmas, vamos dizer que, atribuições que eu tenho. Ele tem o mesmo nível escolar, ele tem o mesmo nível intelectual, ele tem as mesmas experiências que eu tenho, tudo, tudo. Mas ele é homem e eu sou mulher. Nós não estamos no mesmo ponto de partida. E a responsabilidade da mulher é uma, a responsabilidade do homem é outra. Sim. Então, quando você fala em mulher, liderança mulher, e antigamente ainda tinha muito preconceito sobre isso, você sabe, né? Sim. E as mulheres elas não tinham posição alta dentro das empresas porque elas eram mães e o mundo ele ainda é um pouco machista, né? Sim. Muito machista. Então agora que as mulheres vêm ganhando mais espaço, mas você ser mãe e estar numa empresa com um cargo mais alto, um cargo mais elevado, não é fácil. Não. Porque o filho, ele é da mãe, assim, sabe? Pelo menos no meu caso. Ele é da mãe. Então, se acontecer alguma coisa com os meus filhos na escola, sou eu. Isso eu já estive em reuniões com o meu chefe, que eu tive que pedir licença para ele. Dá licença, eu vou ter que atender, porque é da escola do meu filho. Uhum. E se fosse qualquer coisa, eu sairia dali na hora. Mas na hora, iria para a escola ou resolver o problema do meu filho. Porque os meus filhos, eles vêm em primeiro lugar. Sim. E mãe é isso, sabe? É proteger mesmo. Então, isso dificulta determinadas culturas de determinadas empresas, porque determinadas empresas não vão querer contratar uma mulher que está numa reunião e acontece alguma coisa com o filho, vai lá resolver coisa, não vai. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa muito humana, mas não são todas as empresas que são desse jeito, né? Então, você lidar com a carreira e ser mãe não é nada fácil. Não é nada fácil. E ainda tem mais. Eu acho que o pior de tudo é, às vezes, o sentimento de culpa.
Porque eu já passei em determinadas situações com os meus filhos, que eu trabalhei isso muito na terapia, que eu faço terapia tem 8 anos. Façam terapia, gente. É assim, às vezes as pessoas perguntam, Elis, como que você consegue fazer isso tudo que você faz? Como que você consegue? Eu tenho uma rede muito grande por trás de mim. Eu tenho terapia, eu faço mentoria, eu faço yoga, eu vou para academia 5 vezes por semana, isso me ajuda demais. Muito, muito, muito mesmo. Eu Academia não falo é que bom só pro corpo, é carregar pra peso, mente, né? puxar peso, o que me ajuda muito no dia a dia é isso que me dá energia. Essa energia toda que eu tenho é isso, é o que eu tenho de apoio por trás. Uhum. Agora, você ser mãe e às vezes você ficar fora de casa o dia inteiro, chegar em casa à noite e ver seus filhos só à noite e não ter tanto tempo assim de qualidade com seus filhos, aí gera o sentimento de culpa. Uhum. Mas aí, Dani, com o tempo, eu fui trabalhando isso em mim e eu entendi que são escolhas que a gente faz para a vida. E quando a gente faz uma escolha, a gente tem que entender que vai ter as consequências. Com certeza. E se você estiver preparado para essas consequências, fica muito mais leve, sabe? E eu nasci em uma família muito humilde e eu já passei por muitas necessidades, sabe? Assim, e coisas já passei fome na minha vida. Então, não é fácil, sabe? E quando eu tomei a escolha de ter uma carreira, eu sabia que eu não ia ter tanto tempo assim para ser uma mãe tão presente. Sim. Mas eu tive escolha. E qual foi a minha escolha? Eu vou dar uma vida financeira melhor para os meus filhos. Eu poderia ter escolhido, eu vou dar presença de mãe para os meus filhos. Sim. Como tem várias mães que escolhem. Sim. Mas eu resolvi escolher dar uma vida financeira melhor para eles. E uma vida melhor financeira para eles, eu preciso trabalhar. Sim. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque o meu pai foi esse que trabalhou muitas horas para dar uma vida melhor pra gente, né? E não tinha tanta presença do meu pai, entendeu? E eu aprendi muito isso. E até algumas pessoas falam que são crenças, né? E eu costumo repetir: o amor, ele não enche barriga. Então, tipo assim, beleza, você tá ali, nananana, mas talvez se você não tivesse, você estivesse dando sangue, suor e lágrimas no seu trabalho, é que assim, a criança nunca vai estar feliz. Não. Ela vai reclamar que você não tá em casa, vai ter tudo. Aí se você tá em casa, não tem tudo, ela vai reclamar que não tem nada. Os meus filhos, Escolhas. mas desde de novinhos que eu sempre trabalhei muito, então eles já acostumaram com isso, sabe? Para eles não é novidade. Isso foi bom porque eles são muito maduros, independentes, né? Então, Isso faz diferença. de Você certa criou muito bem, forma, né? de certa forma isso foi bom para eles. Nesse sentido, entendeu? Agora, a presença, realmente, eles não tiveram a minha presença 100%. E até hoje não tem, né? Mas você falou também da rede de apoio que você está construindo, mas é uma rede de apoio que você busca. A terapia é decisão sua, a academia é decisão sua, para te manter firme no que você escolheu. Porque senão dá uma. Então, Dá. eu vejo que muitas vezes a gente tem, mas é que eu não tenho rede de apoio. Tá, a Elis também não. Ela criou a dela. É uma terapeuta, é uma academia, é uma pessoa que se identificou e dá um suporte e segue o baile. Agora, você falou da meritocracia, eu queria te perguntar, de onde você saiu? Para onde você chegou? Na minha concepção, é mérito seu. Esforço. É mérito meu, mas foi esforço. Assim, eu cheguei na posição que eu cheguei porque eu abdiquei de muita coisa. Nós estamos acabando de falar aqui que eu abdiquei, inclusive, de ser mãe integral. Sim. Eu nunca fui mãe integral. Desde quando os meus filhos nasceram, todos dois. Então, eu me abdiquei disso, eu me abdiquei de domingo, de feriado.
eu me abdiquei estudando, e até hoje estudo muito. Então, eu me dou muito para esse negócio. E essa doação toda, eu só cheguei onde eu cheguei por causa disso. Uhum. Você entendeu? Entendi. Agora, que existe essa questão que eu te falei, de as pessoas estarem no mesmo ponto de partida, porque às vezes as oportunidades vêm, mas elas não estão no mesmo ponto de partida. Você entendeu? E há ainda, Dani, muita questão racial, muita questão de gênero. Não adianta falar, não adianta passar, colocar pano, esconder isso, botar isso debaixo do tapete, porque existe. E nas posições elevadas não é fácil. Não é fácil. Porque, de maneira geral, sempre vai ter alguns empecilhos, entendeu? Sim. E essa é a questão do gênero que eu estou falando também, porque às vezes as mulheres, elas sofrem com isso também. Às vezes elas estão numa posição elevada na empresa, e aí você escuta comentário tipo, fulano conseguiu porque fulano tem um rostinho bonito, tem um corpinho bonito. E não é assim que funciona. Ai, que preguiça. Mas, infelizmente, não deveria, mas, infelizmente. Não pela competência, por causa da questão do gênero, que ainda é forte. Entendi. Então é complicado. Eu não acredito, de verdade. Eu acredito que tudo, a pessoa ela consegue chegar onde ela quer, ela querendo fazer e ela fazendo. Se a pessoa quiser, ela vai chegar onde ela quiser chegar. Mas ela precisa de ter muito, mas muita disciplina, resiliência, paciência, perseverança, isso, mais um monte de adjetivo aí para fazer, porque senão não consegue. Anotou, pessoal? Vou olhar os comentários aqui. Deixa eu ver o que a galera... Eu tô só vendo as mensagens subir, não sei se a gente entrando ou a gente comentando. Calma aí. Calma aí um minuto. Vamos lá. Tô vendo aí a Letícia, tô vendo a Aline. Boa noite, boa A Erte noite. tá aí, ó. Quem tá falando aqui? Deixa eu ver. Gente, eu tinha visto uma mensagem, ó. Sou corretora e admiro muito a Elis. Está maravilhosa, Elis. Parabéns. A Letícia, é ela que me colocou no mercado imobiliário, tá? Obrigada, viu, Leó? Sou eternamente grata a você, porque sem você eu não estaria hoje onde eu estou, viu? Ela que me colocou no mercado imobiliário. Olha aí. Deus abençoe a Letícia. 2010. E como você faz para manter a sua equipe sempre engajada, atingindo metas e resultados? Quem acompanha os stories da Elis vê que, tipo, gente... Eita, isso aí é difícil, hein, Dani? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Gente, quem vê a Elis story dela, você só, não sei o que, eu falei, eita, até eu quero vender imóvel agora. Bora! Não, aí já ficou, né? Bora vender! Bora, meu povo, vamos embora pra cima! Oxe, quando a gente chegar em Guarulhos, eu vou me candidatar, vou estar lá. Vem fazer com eles feliz. Pois é, minha filha, pior que tá chegando pra esses lados aí, hein? Poxa, eu vou perder a oportunidade? Vou nada. Mas é assim, Dani. O time ele é grande, né? O time ele é grande. A gente tem os regionais que cuidam dos gerentes, os gerentes que cuidam das equipes, aí tem o gerente de parceria que também dá o suporte, o apoio às imobiliárias. Mas eu acho que o segredo da gente fazer um negócio, conseguir ter uma performance melhor, é estar junto. Eu estou muito junto com o time, muito. Todos os dias eu estou numa loja diferente, e aí quando eu passo na loja eu faço questão. E eles sabem disso, eles observam isso. Sim. Eu fico lotada de coisa, minha agenda lotada. Mas quando eu vou nas lojas, eu faço questão de conversar com os corretores. Você é a gestora que você queria ter tido. Isso, eu faço questão. E toda vez que eu vou conversar com eles, ou com um gerente, ou com um corretor, eu tiro coisa dali, sabe? Porque eles são as pessoas que têm a sensibilidade maior. Porque quem está no dia a dia, é eles que estão na frente. Eu falo que nem o regional está tão à frente igual o gerente e igual o corretor. Então eu gosto de conversar com eles, eu gosto de estar presente, porque ali eu tiro alguma coisa, eu tiro uma informação, eu tiro
algo que tem que fazer, alguma ação que eu preciso fazer de imediato. Então, essa proximidade com o time, eu acho que ela é muito importante e é ela que faz diferença no final das contas, sabe? Eu tenho um grupo específico que só tem os corretores comigo. As pretendentes da empresa têm um grupo só com corretor. Caraca, Eu tem corretor pra caramba, hein? tenho um grupo só com os gerentes e tenho um grupo com os regionais. Então, eu gosto de fazer essa interface e gosto de deixar as pessoas à vontade. E eles vêm, se está com alguma dúvida, eu falo com eles, ó, estou à disposição. Vocês têm, lógico, cada um tem a figura ali do seu gestor e não vai ficar furando hierarquia. Mas a gente está ali para apoiar, para ajudar, sabe? E é junto. Eu acho que o sucesso é todo mundo junto. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém tem sucesso sozinho. Um time a gente constrói. Um time faz sucesso todos juntos. Todos andando e remando para o mesmo lado. Porque senão não vai. Então eu acho que esse engajamento, ele é importante, sabe? E eu acho que no final das contas é essa aproximação que ajuda a ter um resultado melhor. E deixa eu te falar, aliás, deixa eu falar com os gestores. Vocês estão ouvindo como vocês têm que cuidar da equipe de vocês? Vocês não me irritam, não. Presta atenção, porque tem muito gestor que acha que síndrome do pequeno poder, já ouviu falar? Acha que é a última bolacha do pacote, cheguei, acaba replicando erros de outros gestores que passaram. Eu trabalhei num lugar que, gente, parecia uma fábrica de gente ruim. O sócio, no caso era sócio, né? A sócia não era legal, a diretora não era legal, sabe? Falei, quando que vão cortar isso? Quando que isso vai morrer? Não é porque eu apanhei que eu tenho que bater. Eu entendo assim, e pelo visto você também, porque o apoio que você não recebeu, hoje você faz diferente. Você tá lá, você tá ouvindo, você tá facilitando a vida do pessoal, né? E eu acho que na liderança é o que faz muita diferença, é essa aproximação, sabe? E a resolução de problemas, né? Não adianta ouvir e não fazer nada. Tem que resolver. Eu falo que o gerente, ele é o cara que tem que resolver problema. Hoje, as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que resolvem problemas. Caramba. Eu resolvo problemas. Eu vou ser bem-sucedida, então. Entendi. Obrigada. Você resolve problemas. Se você resolve problemas, você pode ter certeza que você vai ter uma posição diferenciada no mercado. Nossa, é bucha, hein, que aparece pra mim. Nossa. Mas é isso. Quando aparece, você tem que agradecer, Dani, porque quanto mais problema você resolve, melhor você fica. É isso mesmo. E que conselho você daria para quem está começando na corretagem? Primeiro, não desiste. Nunca, jamais. É proibido desistir na corretagem. Proibido, não pode ter essa palavra no seu dicionário. Não desiste nunca. É proibido mesmo. E tenha muita, muita persistência. Muita persistência, foco. Não desiste na primeira ligação que faz. E foca na corretagem, especificamente na corretagem. Para de colocar coisa paralela, porque coisa paralela não vai ajudar a vender. Tipo, eu tô aqui na corretagem, vou fazer um Uber. Eu tô aqui na corretagem, mas deixa ali fazer um bico ali. Gente, não vai dar certo. Tá. E eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Se você estiver assistindo, comenta aqui pra mim corretagem, tá? A palavra desse vídeo é corretagem. Se você assistiu até aqui, comenta, por favor. Compartilha com os seus amigos corretores. Estamos quase encerrando. Você tem alguma coisa para acrescentar? Você quer falar mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que eu resumi bem aí, sabe? Eu falei um pouquinho de gestão, falei de maternidade, falei de liderança, falei bem aí, eu acho. Falou muito bem. Eu te agradeço demais pelo seu tempo nesse domingo à noite, né? Eu sei que você tá cansada, foi puxado, teve o lançamento. Nossa senhora, o lançamento tá bombando em Jundiaí. E agora ainda vou fazer minha agenda para amanhã. Ainda tem essa, viu, galera? Quem é do mercado imobiliário, corretor de imóveis, gerente,
dominguinho, ó, domingo é dia de fazer a agenda da semana inteira, onde que vai estar, o que que vai fazer, o que que tem que colocar aí nas prioridades, é isso aí. Já me inclui na sua agenda para a gente investir. Nossa, não fala não. Você É. tá fora da minha agenda, viu, Dani? Só esses dias, depois eu vou te colocar. Eu tô com esse lançamento e tá com muita coisa assim pendente para poder fazer, sabe? E aí eu vou deixar um pouquinho isso aí, mas eu vou olhar. É assim, é prioridade. Mas o trabalho tá me chamando mais agora, sabe? Sim, sim, sim. É Isso só fica por isso. até um puxão de orelha para os outros corretores, gente. Investe antes que gasta. É, pois é. Ó, não esquece que vocês não têm aposentadoria. E falando em aposentadoria, muita gente que é PJ comete um erro, que é contribuir com o INSS. Por que que eu falo que é um erro? Os PJs nem sempre são obrigados a contribuir. E quando são, não precisa contribuir mais do que um salário. Por quê? Quando você coloca o seu dinheiro no INSS, você está contribuindo para o governo pagar a aposentadoria de quem está se aposentando hoje. Quando você se aposentar, e isso já vai mudar as regras diversas vezes até lá, quem vai pagar a sua aposentadoria é quem está trabalhando, quem está contribuindo na época. Por isso que é tão importante PJ e o CLT fazer uma aposentadoria à parte, tá? Primeiro, o dinheiro que você coloca no INSS. Se você colocasse até na poupança, que é um dos piores investimentos que tem, quando a Selic está alta, tá? A poupança, no caso, lá quando a Selic estava 2,5%, 5%, era uma opção ok, tá? Era uma opção considerável. Mas enfim, o dinheiro que você coloca hoje, se você colocasse num investimento ruim, no longo prazo, ia ter. Por quê? Juros compostos, tempo, etc. No INSS, não, isso não acontece. Você vai ter lá um salário mínimo. Se hoje você, corretor ou PJ, não ganha um salário mínimo, ganha mais, vive mais, você não vai conseguir viver com um salário mínimo na sua velhice. Por isso que é tão importante você pensar na sua aposentadoria hoje, construir ela hoje. Além da reserva financeira, é claro, para a pessoa jurídica, 1 ano. A pandemia está aí para mostrar para a gente que 6 meses, para a pessoa jurídica, é arriscado. Então, Ô, Dani, você sabe oi. que daqui uns dias você vai vir na Vic para dar uma palestra de finanças para esse pessoal, né? Ou a hora que você quiser. É, vai me ajudar porque corretor de imóveis precisa de poupar, precisa de guardar, né? E os danadinhos vendem para danar e gasta tudo, não guarda não. Então, eu Gente, preciso de alguém que me ajuda a mostrar para esse pessoal que eles precisam se organizar financeiramente, precisam de ter a reserva financeira. Então, eu preciso de uma pessoa para me ajudar nisso. pode deixar, vai ser um prazer. Estou à Ajudar essa disposição, galera pessoal, aí. para ajudar a estruturar um planejamento financeiro. Eu gosto de falar que eu olho tudo, né? Eu olho da sua segurança hoje até a sua segurança depois que você morrer. Por quê? Muitos têm filhos e não pensam que para morrer paga imposto, para morrer custa caro. Então, se você não estiver preparado, você pode prejudicar os filhos. Tem gente que tem filho pequeno, tem gente que tem filho adulto. Mas ainda assim, como que vai ser, né? Eu tenho uma casa. Ele vai ter que pagar imposto sobre essa casa. Você tem o dinheiro guardado, livre, né, de inventário, porque tem como. Senão tudo vai ter que passar por inventário e aí tem prazo para pagar o imposto e aí fica mais caro, tem multa. E muitos profissionais, eles não fazem esse serviço como um todo, né? Eles não estão preocupados com o imposto. Eu tenho gastura com imposto. Eu faço de tudo para a pessoa pagar o mínimo de imposto possível, colocar mais dinheiro no bolso e gerar mais renda, né? Então é isso. Querem aprender sobre corretagem? Qual que é o seu perfil, Elis? Elise Imóveis. Ai, que fácil. Ó, tá? Eu vou deixar aqui, inclusive, depois você vai procurar ela no Instagram. E se você quiser se educar financeiramente, se você quiser aprender a planejar a sua vida, se organizar, garantir uma aposentadoria tranquila, aí você me chama, @aminadoouro. Não esquece do A antes do Mina, senão você não me acha. Isso aí. Certo? Muitíssimo obrigada. Boa Certinho. semana. Um Obrigada, beijo Dani. e até a E ó, próxima. um beijo para todo mundo. Com Valeu! Deus. Tchau, tchau.